Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro de Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro semanal com Jesus, o encontro da família com Jesus, um momento de refletirmos os seus ensinamentos, de sentirmos e pensarmos no Mestre. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais. Então vamos assim fazer a nossa leitura preparatória. O bem é incansável. É do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 11. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aquelas que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não pode atender propósitos egoístas. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos de nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Ou seja, a prática do bem é sempre edificante. E diante das decepções que nós sofremos na vivência do bem, é natural que fiquemos desanimados. Porém, vigiar, desenvolver toda uma força para que possamos vencer este estado e para que possamos, assim, com gratidão, continuarmos na seara do Cristo. Bem, meus irmãos, vamos fazer agora a nossa prece inicial. Elevar nossos corações e a nossa mente ao alto, para que os guias espirituais venham a ter conosco. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do vosso Evangelho, buscando o entendimento dos vossos ensinamentos e, sobretudo, levá-los para a nossa prática. E que possamos, assim, desenvolver a fé, a esperança, desenvolver a força, a fortaleza que nos são necessárias em nossa trajetória terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.
Bem, meus amigos, como nós nos lembramos, no mês de março nós concluímos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciado em dezembro de 2020. Nós estudamos item a item cada capítulo. E agora vamos retomar, porque o estudo do Evangelho, o estudo da codificação, ele não para. A cada vez que estudamos, que fazemos nossas reflexões, nós vamos descobrindo novas revelações, novos ensinamentos. Então, nós vamos retomar o estudo a partir do Sermão da Montanha. Por quê? Porque o Sermão da Montanha é o poema de maior destaque na constelação das pregações de Jesus. Segundo o Espírito Joana de Ângeles, nele começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos eles são conhecidos e são respeitados, facultando a criatura humana a compreender a transitoriedade da vida no corpo físico ao qual nos encontramos atrelados e a perenidade da vida em uma outra dimensão vibratória. O Sermão da Montanha ele está registrado no Evangelho de Lucas, um capítulo, mas em Mateus ele ocupa 3 capítulos, o 5, o 6 e o 7, contendo, além das bem-aventuranças, inúmeros outros ensinamentos, que são princípios morais essenciais para a evolução do homem e da humanidade. Então, Mateus, ele vai relatar que Jesus, olhando, vendo aquela multidão sofrida, oprimida, ele se assenta em um monte, aproximam-se deles os seus discípulos, e ele pôs a ensiná-los, começando pelas bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim inicia o Sermão da Montanha. Analisando essa bem-aventurança, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus, a gente pensa nos homens orgulhosos, nos homens vaidosos, que não admitem, não vão ter dificuldade de admitir isso. Certo? Por quê? Porque eles são muito orgulhosos da sua inteligência, das suas potencialidades, do que ele já adquiriu, né? Então, dos seus talentos. E não vai compreender, não vai admitir que o reino dos céus seja dos pobres de espírito. Aliás, o homem orgulhoso, o homem vaidoso, ele não consegue se elevar até Deus, porque em função do conceito que ele faz de si próprio, né, de seres assim, diferenciados, inteligentes, capacitados, eles não consideram as coisas divinas, né? As coisas divinas não são indignas de lhes merecer atenção. Recusam-se a aceitar tudo aquilo que diz respeito ao mundo invisível, a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. Mas o que seriam os pobres de espíritos que Jesus enaltece? Os analistas tradicionais do Evangelho, eles adulterando por completo o sentido das palavras de Jesus, eles vão dizer que são aqueles bem-aventurados, como bem-aventurados pobres de espírito, os limitados de inteligência, o que é uma interpretação insustentável, porque se o céu ele é dos pobres de espírito, e os pobres de espírito são aqueles limitados de inteligência, onde estaria Jesus e os outros espíritos elevados? Os pobres de espírito podem ser compreendidos por muitos também como sendo aqueles que são pouco dotados de valores morais, de valores espirituais.
e o que realmente não comporta diante do que Jesus ensina. Na ótica evangélica, o que Jesus quis ensinar é que os pobres de espírito são aqueles dos humildes. São os que, examinando-se, sentem o peso e a exclusão das próprias necessidades de renovação. É alguém que se analisa e que reconhece que é imperfeito, que tem muitas carências, que tem muitas necessidades. Se reconhecem realmente necessitados. Há muitos que se acomodam a ínfimos padrões morais, ou se mostram satisfeitos já com o seu estado moral, às vezes por ignorância ou por orgulho, e assim estacionam. Outros entendem que não é preciso cultivar caráter nobre, buscar uma evolução moral, porque o sangue de Cristo foi derramado para redimir a humanidade de todos os pecados. Também uma interpretação equivocada do enunciado de Jesus. O pobre de espírito, ele nutre em si a convicção de que todos os seus semelhantes, eles podem ser mais inteligentes do que ele, mais preparados, mais desenvolvidos, mais instruídos e experientes. E daí a prudência de agir em qualquer situação e em qualquer lugar. Ele tem toda uma cautela para se posicionar a fim de não demonstrar que é mais entendido, que tem mais conhecimento, que está acima do seu semelhante. Porque ele sabe que se uns avançaram em determinadas áreas, carecem de desenvolvimento em outras. Porque isso faz parte do crescimento, da evolução. Todos nós somos exemplos uns para os outros, segundo o Espírito Emmanuel. Todos nós temos o que aprender incessantemente e o que ensinar, e principalmente ensinar através do exemplo. Porque nós podemos ensinar verbalmente muitas coisas que ainda não conseguimos vivenciar. Já o exemplo verdadeiro e espontâneo, esse é o maior ensinamento. E as pessoas tendem a aprender com mais facilidade. O pobre de espírito é aquele que sofre de uma forma resignada porque ele tem certeza que Deus é justo. Quando erra, ele reconhece o erro, reconhece que precisa melhorar e por isso ele perdoa sempre. Porque sabe que também pode errar, pode ser merecedor da compaixão, da misericórdia, pode necessitar do perdão, da compreensão do seu próximo. Então ele procura agir de uma forma que ele gostaria de ser tratado. Essa pobreza de orgulho, de vaidade, consequentemente, de ganância, de prepotência, de arrogância, dessa postura em que a pessoa se sente superior, melhor, porque entende mais de um determinado assunto, porque faz parte de uma determinada família tradicional, porque está inserido em essa ou aquela religião, faz parte de um grupo social de destaque. Quanto orgulho existe ainda, né? As pessoas se colocam superiores, querem se achar sempre mais em evidência, principalmente nos dias de hoje, em que o culto ao corpo perfeito está levando tantas pessoas ao desespero, ao sofrimento, porque precisam se sentir superiores, mais bonitas do que os amigos, do que os familiares. Isso é orgulho, isso é vaidade, é o esquecimento do crescimento moral e espiritual.
Nós nos esquecemos do crescimento, da beleza da nossa essência. E isso gera uma total falta de caridade. Por quê? Porque não temos com relação ao outro esse sentido, esse sentimento de igualdade. Ou seja, somos todos espíritos imortais, mas extremamente imperfeitos. Retornamos aqui ao plano físico para o aperfeiçoamento, para nos tornarmos pobres de espírito, como Jesus ele ensinou nessa bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é exatamente que os pobres de espírito, ou seja, os humildes verdadeiramente, ganharão o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é dos humildes, aqueles que têm o verdadeiro sentido da caridade, porque é impossível a pessoa ser verdadeiramente caridoso se não é humilde, porque aí vai fazer uma caridade de aparência, de ostentação. O reino dos céus será dos pobres de espírito, daqueles que tiverem a simplicidade no coração e a humildade no espírito. Reino esse que nós passamos a construir ainda no plano dela. Não significa somente uma dimensão além dos limites da matéria, mas uma construção interior. Construir o reino dos céus a partir de todo esse esforço para sermos verdadeiramente humildes, para trabalharmos as nossas reais virtudes, a nossa essência. E aí chegará a felicidade plena, chegará a paz, a alegria espiritual, apesar dos desafios que nos rodeiam. Então, meus amigos, esta é a primeira bem-aventurança que nós estudamos no dia de hoje e que nos diz muito, nos orienta muito em nosso dia a dia. Vamos elevar agora os nossos pensamentos, os nossos corações ao alto. Vamos fazer nossas vibrações, pensar na paz, no amor, na saúde, na esperança. E assim rogar a Deus Pai Criador pela paz entre as nações, pelo entendimento de todos os governantes em função da justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, pelo perdão junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, recuperação dos nossos irmãos enfermos, muitas vezes no leito de hospital, experimentando dolorosas provações. E rogamos, Senhor Deus, por todas as nossas famílias, para que a luz do Evangelho chegue a todos os lares, levando harmonia aos corações. Agora, meus irmãos, façamos um breve silêncio, para que cada um apresente suas rogativas. Recebei, Deus, ó Pai, as nossas rogativas e derramai vossas bênçãos da graça, que elas nos envolvam, nos fortalecendo, nos reanimando para continuarmos na nossa trajetória terrena, convictos de que a perfeição nos aguarda e que cabe a cada um de nós trabalhar nesse sentido.
Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz do entendimento, o amor da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de paz, de harmonia e de muita saúde. Até breve.